Oi, gente, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, ela é conhecida como a lei da ação-reação. Para toda força de ação aplicada sobre um corpo, vai ter sempre uma força de reação. Newton estudou e analisou que não existe forças ímpares, porque para toda força de ação sempre vai corresponder a uma força de reação. Dessa maneira, essas forças de ação e reação, elas atuam em pares, mas não se equilibram, uma vez que elas estão aplicadas em corpos diferentes. Isso é muito importante. Eu dou um tapa na parede, eu exerci uma força na parede. A parede é outro corpo, vai exercer uma força em mim. Eu sou um corpo, a parede é outro. Cada um recebeu uma força. A parede recebeu a minha força e eu recebi a força da parede. Por isso que a minha mão dói um pouquinho. Se eu der um tapa com mais força, a minha mão vai doer mais. Por quê? Porque a parede vai exercer a mesma força em mim. Agora, as forças de ação e reação, elas têm a seguinte característica: elas apresentam a mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor numérico, a mesma unidade de medida, a mesma direção e sentidos opostos. Mesma direção significa que se a força de ação é horizontal, a de reação é horizontal também. Então, se eu dou um tapa na parede, exercendo sobre a parede uma força de 100 newtons, a parede vai exercer, vai reagir, vai ter uma reação sobre o meu corpo de 100 newtons também. Se a minha força for horizontal, que eu apliquei na parede, a parede vai exercer sobre o meu corpo uma força também horizontal. Agora, a minha força vai na direção da parede, a da parede vem na direção do meu corpo, ou seja, em sentido oposto, em sentido contrário. Então, as forças de ação e reação, elas possuem a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentidos contrários. E elas não se equilibram porque elas estão aplicadas em corpos diferentes, por isso que a resultante delas não é zero. Nós temos aqui um exemplo clássico em vários livros de física, né? Por exemplo, tem dois patinadores. Se um deles der um empurrão sobre o outro, vamos supor que o patinador A exerce uma força sobre o patinador B. Mesmo sem o patinador B fazer nada, ele também vai fazer uma força no patinador A. Então aqui, o B recebe a força do A, o A recebe a força do B. Então, olha, elas têm o mesmo valor se a força desse patinador A sobre o B, força do A sobre o B, força B, for de 100 newtons, o B, força BA, também, que vai ser exercida sobre o patinador A, também será de 100 newtons. Observe que as forças, os vetores, as posições das setas são horizontais. Elas têm a mesma direção. A pontinha da seta indica o sentido. Terão sentidos diferentes. E neste caso, se o patinador A, exercer uma força sobre o patinador B, ambos vão se deslocar em sentidos opostos. Se caso eles tiverem massas diferentes, vai adquirir maior aceleração aquele que tiver menor massa. Se os dois tiverem massas iguais, eles vão entrar em movimento, adquirir uma variação de velocidade, ou seja, uma aceleração igual. Eles vão se movimentar no mesmo ritmo, tá certo? Um exemplo nosso importantíssimo, que é feito baseado na lei da ação e reação, é o lançamento de foguetes. O foguete, a maior parte ainda do modo tradicional, já estão sendo feitos outros modos de ejetar água, mas, assim, na maior parte das vezes, e que foi usado durante décadas, vamos falar assim, e ainda hoje, é que os foguetes, eles expelem uma grande quantidade de gases. Eles fazem sobre o gás uma força de ação. Aqueles gases que estão saindo para baixo, eles vão empurrar o foguete para cima, então vai ser a força de reação. Então, o foguete expele os gases, força de ação. Os gases empurram o foguete, força de reação. Olha a figura que ilustra isso aqui para vocês. Olha, nós temos o foguetinho aqui, força do foguete sobre o gás, força do gás sobre o foguete. Aí são dois corpos diferentes que vão se mover em sentidos opostos. A reação à saída dos gases é que faz com que o foguete se movimente para cima. Então, o gás é expelido para baixo, o foguete se movimenta para cima. Observe a figura aqui que dá uma visão um pouquinho melhor, tá bom? Nós temos também aqui um outro exemplo, que seria o seguinte:
Os lutadores de boxe também, eles usam luvas. Para que servem aquelas luvas? Para amortecer o impacto da força aplicada no rosto do adversário. Mas não é só para isso, não. Também para não machucar muito as mãos dos dois. Ou seja, isso aí, essa luva, esse fato de usar a luva, está baseado no princípio da ação e reação. Então vamos supor, esse lutador aqui, que às vezes é até conhecido de alguém, ele dá um soco na cara do outro. Sem esse outro lutador fazer nada, o rosto dele vai estar exercendo a mesma força na mão. Então, se a força deste lutador sobre este for muito grande, ele também receberá sobre a mão dele a mesma força, que seria a força de reação. Então, vamos chamar esse de 1 e esse de 2. Ó, lutador 1, lutador 2. Aqui nós temos a força do lutador 1 sobre o 2. E aqui nós vamos ter a força do lutador 2 sobre o 1. Então, essa luva ela é usada para amortecer, para diminuir o impacto, não machucar nem muito o rosto do adversário e nem muito a mão de quem está aplicando o golpe, né? Então, é muito importante. E assim tem vários outros exemplos. Para nadar, o nadador, por exemplo, ele exerce uma força de ação na água, empurrando a água para trás, a água empurra o corpo dele para frente. Nós, ao andarmos, né, no solo, nós pisamos no chão, nós fazemos uma força de ação no chão para trás, o chão empurra o nosso corpo para frente. Então, existem N exemplos de aplicações aí da terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, tá ok? Espero que vocês entendam um pouquinho. Tchau, tchau.